Imagine um mago poderoso, mas não desejado, e uma mulher muito desejada, mas nada amada. Agora, e se essa mulher fosse uma escrava à venda e esse mago a comprasse? É mais ou menos assim que começa The Ancient Magus Bride, ou Mahou Tsukai no Yomi. E esse é um vídeo que eu vou contar para você sobre essa obra maravilhosa, como um guia mesmo, para vocês poderem entender tanto o mangá quanto o que tem aí de animação, tá bom? Magus Bride é uma obra que mistura fantasia sombria com poesia e sentimentos humanos profundos. Na obra somos apresentados a Tisse, que tem um poder latente, assim, inerte, muito grande, mas ela não sabe nada sobre ele, nem sobre esse mundo do qual ela tem um certo contato desde pequena. E Elias, que é um mago, um ser, uma criatura que é muito poderosa, muito técnica, com vários, assim, anos de conhecimento, mas lhe falta muito autoconhecimento e até um pouco de afeição ou entendimento com a outra parte. Magus Bright não é uma obra sobre magia apenas, tá? É uma obra sobre cura, sobre pertencimento e conhecimento de si mesmo. É uma jornada muito incrível, tá? A narrativa te leva para um mundo onde criaturas místicas, tradições antigas, seres encantados convivem lado a lado com o drama humano mais íntimo. O ritmo é super contemplativo. A gente acompanha a Tice sendo apresentada por esse mundo juntamente com a gente. Então a gente vai descobrindo cada nuance desse mundo, aprendendo a lidar com o passado e criando ali pontes emocionais que antes pareciam impossíveis para ela. A obra é carregada de metáforas sobre solidão, sobre afeto e principalmente sobre a forma que encontramos o nosso lugar no mundo. A Tice e o Elias, eles criam uma relação afetuosa, tá? De ajuda mútua, em que ora eles são como professor e aluna e ora eles são como mesmo uma família. E é muito encantador de você ver a cada volume essa intimidade deles crescendo e essa confiança entre eles sendo construída. Com um traço extraordinário, a obra original é feita em mangá. A mangaka Kori Yamazaki, ela consegue transportar-se com traços belíssimos, e realmente são muito bonitos os traços, tá? Tanto para as feições dos personagens, quanto para a paisagem. Quando ela faz, sabe, detalhes pequenos, o fundo de paisagem são magníficos, tá? Criaturas que ela tira, assim, da cabeça dela. É assim, sensacional, uma obra de arte mesmo. E atualmente o mangá está sendo publicado no Japão com 23 volumes. Aqui no Brasil ele sai pela editora Devir. E possui 15 volumes publicados até o momento. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, reza a lenda que no mês que vem vai voltar a ser publicado, tá? O volume 16 vai ter pré-venda, ou vai já sair no mês que vem. E esse atraso, tá? Para quem coleciona e fala assim, nossa, mas está demorando tanto, né? Realmente demorou. No Japão mudou a editora que era publicada a obra, e isso fez com que a editora Devir tivesse que reatar uma nova negociação do zero com uma nova editora para poder licenciar a obra aqui. Então vários pontos aí tiveram que ser acertados para dar continuidade. Aí agora, nesse próximo mês de outubro, o volume 16 vai estar chegando, e assim como os sequenciais. Agora, a obra tem uma adaptação em anime, tá? E são 2 temporadas grandes, de 24 episódios cada, se não me engano, tá? E 2 movies, que na verdade foram divididos ali na Crunchyroll, você encontra eles, em 3 ovas sequenciais. Então você tem 3 ovas para um movie e 3 ovas para outro movie. A segunda temporada, ela finaliza até o volume 19 adaptado, tá bom? Então, atualmente, como a gente só tem, vai chegar ao volume 16, a gente ainda não tem no mangá adaptado até o tanto que foi adaptado no anime, tá bom? O anime é bem fiel aos acontecimentos. Assim, você não perde nenhum evento canônico, nenhum acontecimento que ele é distorcido ou modificado, tá bom? Porém, os ritmos são completamente diferentes. O ritmo do mangá é um ritmo muito mais contemplativo, que te leva para você prestar atenção em pequenos detalhes, pequenas nuances, personagens secundários, diálogos, que você dá muito mais importância no mangá do que no anime, tá bom? O anime ele tem um ritmo diferente. Ele é muito mais episódico, né? Ele é criado mesmo para te dar aquele impacto visual e um gancho pro próximo episódio. Então, ele tem às vezes uma diferença de ordem de acontecimentos, mas para fluidez em forma de episódios funcionar melhor do que a forma que é feita mesmo no mangá. Eu prefiro a arte, né? Claro, sempre do mangá. Mas o anime, vou te falar que ele ajuda você a conhecer melhor os personagens secundários, porque às vezes o traço dos personagens são muito parecidos em preto e branco, né? Você tem que prestar atenção, às vezes, num detalhe do cabelo, ou num jeito que a pessoa anda, o nariz, que é um pouco maior que o outro. No anime já tem uma diferença de cores, né? De cabelo, de olho e tal, e você já consegue diferenciar muito mais fácil o personagem. O Movie 1, também dividido em 3 ovas, se chama Those Awaiting a Star. E ele
É uma história original, tá? Ou seja, ele não é adaptado de nada, ele foi criado para OVA mesmo, para televisão, ele não é adaptação de mangá, porém ele foi escrito pela mangaka, tá? Então, assim, canônico. Só que, vamos lá, cronologicamente, ele conta a história do passado da Tissa. Então, até na Crunchyroll, ele é a primeira coisa que aparece. Quando você vai botar lá Enche os Magus Bright pra assistir, ele vai aparecer primeiro para assistir esses ovos. Eu aconselho a vocês não verem esses ovos antes da primeira temporada. Ah, por quê? Você conta o passado, cronologicamente faz sentido? Faz sentido. Só que eu acho mais interessante você ser apresentado para a protagonista principal, para Tisse, da forma que é feita no mangá e no anime, tá? Você é apresentado primeiro para ela naquele momento da vida dela e você vai vendo a construção dela. E depois você pega esse movie para enriquecer o passado dela. E você assiste depois da primeira temporada, por exemplo, entendeu? Eu acho que é melhor a experiência do que você pegar cronologicamente e assisti-lo antes da primeira temporada. Já o segundo movie, que também é dividido em três ovas, chama The Boy from the West and the Night of the Blue Storm. E a mesma coisa do outro movie, tá? Ele não é adaptação de nada, ele é original e ele também foi escrito pela mangaka. Então, de novo, canônico. E ele se passa entre a primeira e a segunda temporada. Então, assistam entre a primeira e a segunda temporada, tá bom? Ele é uma história avulsa, não é essencial para quem, se quiser pular e assistir direto a segunda temporada, vai ser igual se você estivesse lendo o mangá. Ele não consta no mangá, mas ele se passa naquele momento ali entre a primeira e a segunda temporada, tá bom? Antes dos acontecimentos da academia, que a segunda temporada é o arco da academia. E honestamente, para mim, é uma obra muito, muito interessante. Não acho que seja para todo mundo, tá? É uma obra que, igual algumas outras que a gente tem aí no mercado, é uma obra que quanto mais, assim, vivência você tem, quanto mais experiência de vida, quanto mais relacionamentos você teve, quanto mais perdas você teve, ou momentos tristes, mais interessante fica a obra, ela fica com mais peso, porque é uma obra densa, mas ao mesmo tempo ela tem um ritmo gostoso de acompanhar, porque ela é meio obra de cura. Mas ela passa por assim os maus bocados e ela tem umas reflexões, uns entendimentos diferentes. Então você tem que ter uma certa maturidade para poder absorver tudo da obra, tá bom? Agora, se você gosta de uma obra de mistério, né, de magia, aquela coisa com um ambiente bem britânico de magia que se passa na Inglaterra, mas ao mesmo tempo você quer uma profundidade emocional dos personagens, umas reflexões, principalmente a busca, igual eu falei antes, pelo autoconhecimento. É uma obra que ajuda tanto ao leitor quanto à protagonista e ao Elias também a autoconhecer a si. Então é muito interessante essa obra. Eu super indico ela. O mangá ele é maravilhoso. A edição da Devir, depois eu faço um vídeo menor mostrando, né, de fato os detalhes da edição. É uma edição muito bem feita, muito bem acabada, muito, né, firme assim, uma edição bem cheia de substância. E o anime ele é muito bonito, muito belo, tá? Então super aconselho a vocês maratonarem aí The Ancient Magus Bright. E você, já conhecia? Se sim, você gosta dessa série? Eu vou ficando por aqui e aguardo o comentário de vocês. Já, né?